som. Amém? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo em paz? Estou feliz de estar aqui. Vamos orar? Cabeça, assim mesmo, só curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui. É uma noite importante para todos nós, pois vamos estudar a Tua Palavra. Queremos também ouvir testemunhos do poder do Espírito Santo. Permaneças conosco, ilumina a nossa cabeça e a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bem, deixa eu olhar, para ver aqui direito, porque quem vê a primeira vez tem que ficar olhando, né? Então, para não fugir a regra, deixa eu olhar. E aí em cima, me escuta bem aí em cima? Ótimo, amém. Eu estou bastante feliz de estar aqui. Hoje é o meu quarto encontro, quarta reunião dessa. A primeira foi às 9 da manhã, a segunda às 11, a terceira às 4 e essa é a quarta. Então eu já estou um pouco rouco, mas o som está muito bom e acho que vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu perguntar uma coisa: quantos de vocês são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Membros batizados? Levante a mão, por favor. Amém? Muito obrigado, amém. Quantos de vocês são cristãos como nós? Cristãos como nós, porém não são membros da Igreja Adventista. Estão nos visitando ou já frequentam, mas não são membros ainda. Levante a mão, por favor, para eu conhecê-los. Daria para ficar em pé um minutinho? Levante-se um pouquinho, por favor. Deixa eu olhar. Olha quantas pessoas. Lá em cima também, lá em cima. Fiquem em pé um pouquinho. Deixa eu olhar para vocês. Desse lado, bem-vindos. Olá, bem-vindos. Oi, bem-vinda. Olá, bem-vindos, bem-vindos. Tudo bem? Prazer em tê-los conosco. Agora eu vou pedir que duas pessoas que estão próximas a vocês, duas, que se levantem e dê 2 abraços em vocês. 2, cada um dá um, né? Se der 3 também não tem problema, mas 2 é o mínimo. Cumprimenta aqui essa pessoa, dá um abraço. Fala bem-vindo, Jesus te ama. Fale alguma coisa bonita para a pessoa que está aí nos visitando. Prazer em te ver. Tudo bem? Amém. Podem sentar agora. Obrigado. Bom, eu queria ver se o pastor Sidney já chegou. Ok? Tudo certo, né, pastor Sidney? Tudo certo. Queridos irmãos, a reunião dessa noite que já começou, nós vamos ter momentos de testemunhos e também momentos de estudo da Bíblia, de pregação da palavra de Deus. Porque essa é uma noite de evangelismo. Nós temos feito durante todos esses dias treinamentos e evangelismos. Eu estou aqui na região sul desde sexta-feira, dia 18. Passamos por todo o Rio Grande do Sul, por Santa Catarina e agora Paraná. Estamos encerrando hoje. Esta é a nossa última reunião dessa caravana, dessa sequência. Deixa eu perguntar para vocês mais uma coisa. Alguém já assistiu o DVD O Grande Conflito ou Apocalipse a Resposta? Um pouquinho pelo menos? Quem já assistiu? Uau! Todo mundo? Então minha saudação para vocês é assim, ó. Olá, tudo bem? É essa aí. O chega mais perto só quando tem uma câmera. Tem câmera? Você sabe como é que é o esquema? Então vai, chega mais perto. Mais? Mais? Aqui, ó. Esse é o máximo? Legal. Jesus ama você. Amém? O chega mais perto é uma estratégia de comunicação, uma técnica para chegar perto das pessoas e quebrar a barreira da máquina, né? Aquela barreira, aquela frieza de uma máquina. Imagina a gente falar para uma máquina, pregar para uma câmera. Eu fiz o seguinte: quando gravei o primeiro DVD, na verdade gravei em fita, em VHS, no ano 2000. Eu nunca tinha gravado nada em vídeo, foi a primeira vez. Aí eu pensei, como é que eu vou gravar esse negócio para ficar legal, né? Porque se você gravar e ficar chato, as pessoas não vão assistir. Então, oramos a Deus, montamos uma equipe e começamos a gravar. Aí o camarada queria gravar assim.
pastor, eu gravo 5 minutos nessa câmera, aí você para. A gente vira para essa, grava mais 5 minutos, aí você para. Para essa aqui mais 5 minutos, grava e para de novo. E nós tentamos, mas não deu certo. Eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, quanto tempo tu aguenta com essa câmera aí no teu ombro? Ele falou, o tempo que você quiser. Eu falei, então é o seguinte, eu vou pregar e você me acompanha. É igual futebol, o cara está jogando futebol e o outro que se vira para filmar o jogo dele, o gol que ele faz. Não. Então eu vou abrir a Bíblia, eu vou pregar e você, se eu for para cá, tu vem comigo. Entendeu? Se eu voltar, você volta. Se eu ajoelhar, você se vira. Tá bom assim? Ele tá bom. Então vai lá, conta até 3 aí. Ele 1, 2, 3 gravando. Eu comecei a pregar. Foi uma bênção. Nós gravamos a primeira série, 28 temas. Tinha 3 câmeras. 2 câmeras adventistas. E 1 câmera não adventista. Contratado. E para eu gravar e ficar bem legal, eu gravei pensando naquele rapaz. Eu falei assim, ele vai ser meu aluno. Eu vou gravar tudo pensando nele. Aí não é uma máquina, é uma pessoa, né? E dava o estudo bíblico pensando nele. Fui pregando. No último tema, foi sobre o batismo. Quando eu terminei, fiz o apelo do batismo, terminei. O câmera tirou a máquina aqui, botou no chão, estava chorando. E disse, pastor, eu quero ser batizado. Nós batizamos ele. Hoje ele mora nos Estados Unidos, em Dallas. É adventista, casou com uma garota adventista. E se converteu desse jeito que eu contei para vocês. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que um dia eu estava perdido dentro de uma igreja. Já imaginou alguém estar perdido dentro de uma igreja? Eu estava. Eu era sacristão de uma igreja, da igreja católica. E 2 horas antes da missa, eu estava dentro da igreja, preparando tudo para a missa. E foi ali dentro da igreja católica que Deus fez um milagre. Deus faz milagre na igreja católica. Deus faz milagre na igreja adventista. Deus faz milagre nas igrejas evangélicas. Deus faz milagre nas pessoas que são crentes, católicas, espíritas e ateus ou ateias. Faz ou não faz? Porque Deus ama todo mundo. E Deus falou comigo dentro da igreja católica, 2 horas antes da missa. Sabe como foi? Eu preparei tudo. Depois fiquei olhando para as paredes assim, porque não tinha mais o que fazer. Tinha que esperar o horário da missa. Aí me deu vontade de ler a Bíblia. Eu fui lá no altar, peguei aquela Bíblia grande, toda ilustrada, e falei, vou ler a Bíblia. Abri lá numa parte, olhei, não, aqui não vou ler. Fui para outra, abri, aqui também não. E fiquei indeciso. Aí tive uma ideia, peguei a Bíblia, fechei os olhos e pensei assim, eu vou abrir a Bíblia aleatoriamente. Onde cair, é aqui que eu vou ler. E abri a Bíblia assim, tá? Botei o dedo. E caiu em Êxodo 20. Essa foi forte. Êxodo 20. Eu olhei o título, estava escrito assim, o Decálogo. Eu não sabia o que era Decálogo. E muita gente até hoje não sabe o que é Decálogo. Mas abriu aqui, caiu aqui, eu vou ler aqui. E comecei a ler. E quando eu li os 10 mandamentos pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Porque o primeiro mandamento dizia assim, não terás outros deuses diante de mim. Bom, até aí tudo tranquilo, eu concordo. Mas o segundo mandamento dizia, não farás para ti imagens de esculturas, e não te encurvarás diante delas. Eu li aquilo, fiquei assustadíssimo, e pensei, está errado. Olhei para as paredes, cheia de imagens, olhei para a Bíblia, era aquilo mesmo. Aí li mais um pouco mais embaixo, e no verso 8 dizia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mandava guardar o sábado. Mais um problema para mim, porque nós guardávamos o domingo e não o sábado. O catecismo diz guardar domingos e festas, e a Bíblia diz guarda o sábado. Aí eu pensei, alguma coisa está errada, né? Se a Bíblia está certa, a minha igreja está errada. E se a minha igreja estiver certa, a Bíblia está errada. Alguém está errado, né? E alguém está certo.
Eu li todo o capítulo e pensei assim, acho que eu li errado, vou ler de novo. Aí li novamente. Era aquilo mesmo. Mas para eu ter certeza, eu li pela terceira vez. Era aquilo mesmo. Peguei a folha da Bíblia, dobrei. A Bíblia nem era minha, mas eu dobrei. Porque se eu fechasse aquela Bíblia, nunca mais localizaria aquele texto. E pensei, quando o padre chegar, ele vai ter que me explicar. E fiquei ansioso esperando a chegada do padre. Daqui a pouco, ele chega. Camarada, gente boa, amigo meu, italiano. Quando ele chegou, eu falei, Padre do céu, corre depressa. Vem rápido. O que foi, Luiz? Falei, Padre, nós estamos errados. Ele disse, como nós estamos? Sim, nós estamos. Quer ver? Essa Bíblia aqui não é do senhor? Sim, é minha. Veja o que eu li na sua Bíblia. Aí mostrei para ele. Eu falei, ó, tá vendo aqui? Fala para não fazer imagem e não se curvar diante delas. Olha quantas nós temos aí. Ele falou, o que mais que você leu? Eu falei, eu li para a gente não se curvar diante delas. A gente faz isso todo domingo. Ele, o que mais? Eu li para guardar o sábado, a gente guarda o domingo. Ele, o que mais? Eu falei, só isso. Aí ele me deu uma resposta. Ele me deu uma resposta. Quer saber a resposta? Que sim, mais fraco. Sim ou não? Sim. Outro dia eu conto. Outro dia eu conto. Tudo bem? Por que não? Qual o problema? Vocês querem a resposta? Então no final do meu sermão eu conto. Se alguém estava pensando em sair antes, se deu mal. Vai ter que ficar até o fim. Você já viu como é que a Rede Globo faz com a novela? Ele põe a novelinha, o camarada vai na novela, quando está ficando bom ele corta. Aí segura você para o dia seguinte, né? Mas não é por isso, né? Eu vou incluir no sermão. Irmãos, Deus é muito bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, Antigo Testamento, capítulo 58. Repetindo, Isaías 58. Nesse capítulo, você verá o plano de Deus para essa igreja. Quando eu falo essa igreja, eu não estou me referindo só a essa aqui, central de Curitiba. Eu estou falando da igreja como um todo, da igreja no mundo inteiro, da igreja de Deus. Deus tem um plano para a sua igreja. Vamos ver Isaías 58, versículo 12. Todo mundo achou? Amém? A palavra de Deus diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Essa versão que ele botou aí na tela é uma versão, acho que da NVI, né? Deve ser da NVI, uma versão um pouquinho diferente. É NVI, exatamente. Mas que é muito interessante também ver 2, 3, 4 versões. Bom, esse texto que eu acabei de ler nos ensina 4 coisas importantes. E se a gente entender essas 4 coisas, podemos ir para casa tranquilos. Já valeu a pena ter vindo aqui. Vamos ler mais uma vez? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Senhores, irmãos e irmãs, o profeta Isaías começa o texto dizendo assim: os teus filhos. Quais filhos? Filhos de quem? Na Bíblia encontramos 3 tipos de filhos: os filhos de Deus,
os filhos do diabo e os filhos do homem, ou filhos de homem, de homem. Quem são os filhos de homem? Quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus? Vamos começar pelos filhos de homem. Filhos de homem somos todos nós. Eu sou filho de homem, tenho um pai e uma mãe, vocês também. Então todos nós somos filhos de homem, ou seja, de seres humanos. Esse é o primeiro tipo de filho que aparece na Bíblia. Filhos de homem. E aí envolve o nosso nascimento biológico. O segundo tipo de filhos são os filhos do diabo. Os filhos do diabo aparecem em várias partes da Bíblia, e um texto que eu vou citar é João 8,44, que diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, filhos do diabo são aquelas pessoas que conhecem o caminho, conhecem a verdade, sabem o caminho de Deus, no entanto se tornam rebeldes. Filhos do diabo não são pessoas que não conhecem, são pessoas que conhecem, que sabem o caminho, porém se rebelam. São pessoas rebeldes. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que nascem de novo. Jesus conversou com Nicodemos e disse: Nicodemos, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, e para entrar no reino de Deus tem que ser filho de Deus. Logo, para ser filho de Deus tem que nascer de novo, porque o primeiro nascimento não torna você filho de Deus. O primeiro nascimento garante que você foi criado por Deus, mas não lhe garante o direito da vida eterna só pelo nascimento biológico. É necessário nascer novamente, nascer de novo. E um dos símbolos mais, claros da Bíblia, do novo nascimento, é o batismo. Embora o milagre do novo nascimento aconteça no coração, mas a expressão pública, visível, é o batismo. Assim são 3 tipos de filhos que encontramos na Bíblia. O texto começa dizendo assim: os teus filhos, o texto de Isaías 58:12. Os teus filhos, e a gente pergunta, quais filhos? Filhos de quem? Os filhos de Deus. Isaías está se referindo aos filhos de Deus, à igreja de Deus, ao povo de Deus. E quando ele fala assim, os teus filhos, e na sequência ele coloca 4 frases impactantes. Os teus filhos, número 1, edificarão as antigas ruínas. Número 2, levantarão os fundamentos de muitas gerações. Número 3, serão chamados reparadores de brechas. E número 4, serão restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Essas são as 4 frases que aparecem no verso 12, que estão intimamente ligadas com a missão dos filhos de Deus, consequentemente com a missão da igreja, consequentemente a missão de Deus para esse mundo. O que Deus quer para você? O que Deus quer para mim? Qual é o plano de Deus para nós? Número 1, edificar as ruínas. Número 2, levantar os fundamentos. Número 3, reparar as brechas. E número 4, restaurar você por completo. Esse é o plano de Deus. Por isso e para isso existem igrejas. Por isso e para isso existem pregadores, instrutores bíblicos, missionários, evangelistas, servos e servas de Deus, que são usados por Deus para nos ajudar a entender o plano da salvação. Já sabemos que os filhos aí são os filhos de Deus. Agora a missão do povo de Deus, que é a missão do próprio Deus, que é a missão da igreja, vamos analisar frase a frase. A primeira, edificarão as antigas ruínas. O que significa edificar as ruínas? E o que isso significa relacionado a nós? Qual é a mensagem de Deus para nós com essa frase? O que é uma casa ou uma pessoa ou algum prédio em ruínas? Vamos pegar o exemplo de uma casa. Imagine uma casa em ruínas. É uma casa que está com problemas de rachaduras, uma casa que tem problemas
no teto, no piso, quem sabe na parede, no banheiro, em outras partes da casa. Ela está toda arrebentada, ela está toda danificada, ela está em ruínas. Uma casa em ruínas, tem solução? Tem. Pelo menos duas maneiras de resolver o problema. Número 1, se a casa está em ruínas, você pode derrubar toda a casa e fazer outra. É um jeito de resolver. O outro jeito é aproveitar a estrutura que ainda está boa e restaurar o que não está bom. Só que a Bíblia não está falando de uma casa. A Bíblia está falando de gente. Gente como a gente. De pessoas como vocês e como eu. A Bíblia está falando de seres humanos. E quando é que uma vida está em ruínas? O resumo e a resposta bem clara é quando a pessoa vive longe de Deus. Uma pessoa que vive longe de Deus, sua vida está em ruínas. Normalmente a gente, quando pensa em vida em ruínas, a gente pensa em alguém que fuma, que bebe, que usa drogas, alguém que está enrolado com dívida, alguém que está... Também tem a ver com as ruínas. Mas às vezes a pessoa não deve, às vezes a pessoa não tem problema com álcool, nem com droga, com nada, e está em ruínas. Porque uma vida espiritual em ruínas não está necessariamente ligada ao desemprego, ou à falta de dinheiro, ou quem sabe a falta de bens materiais, ou até mesmo a falta da saúde em si, provocada ou não por algum vício. Uma vida espiritual em ruínas, senhores, significa basicamente, tão somente, uma pessoa que vive longe de Deus. Quando é que alguém vive longe de Deus? É quando alguém não lê a Bíblia, não ora, não tem uma comunhão com Deus. Essa pessoa está longe de Deus, consequentemente está em ruínas. E existem casos em que as pessoas estão longe de Deus e ainda, além disso, vêm os problemas, as coisas, como uma enfermidade, como um casamento destruído, uma saúde complicada, um problema financeiro, um problema, enfim, material, ou até mesmo um problema familiar, ou outros tipos de problemas. A verdade é que a Bíblia diz que o pecado trouxe ruínas. O pecado trouxe separação, medo, dor, sofrimento, feridas, lágrimas, desespero, porque é o contrário da esperança. O pecado trouxe ruínas para a nossa vida. Ruínas. E quer saber como edifica as ruínas? Só resolvendo o problema do pecado. E só tem um jeito de resolver o problema do pecado. E esse único jeito, Jesus já deu. Foi na cruz. Foi na cruz. Quando Jesus foi cravado, pregado, crucificado, ali Jesus pagou o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Cristo pagou o preço ali. E para edificar as ruínas da nossa vida, só o sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. Quem crê, diga amém. Aí começa o milagre. Aí começa a edificar as ruínas. O que nós temos que fazer para dar esses passos? Jesus já fez por nós o que tinha que ser feito. Mas existe algo que nós temos que fazer. Aceitá-lo. Estudar a Bíblia. Orar. E entregar nossa vida para Ele. Aí Jesus começa a edificar as ruínas. Ouça essa história verídica, claro, de alguém que estava em ruínas e Deus restaurou. O nome dele é Israel, por incrível que pareça. Israel significa vencedor. Mas eu estou falando de um homem chamado Israel que estava nas ruínas. Ele foi da igreja quando garoto, cresceu, abandonou a igreja e passou 12 anos da vida morando na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Barbas longas, cabelos longos, não tomava banho,
usava crack, usava essas drogas todas, dormia no chão, era um andarilho, um mendigo, um indigente, vamos assim dizer. Uma figura, uma visão extremamente difícil de se ter e uma pessoa muito difícil de se relacionar. Mas era um ex-adventista que estava lá na Praça da Sé, em ruínas. Não tinha saúde, não tinha higiene, não tinha fé, não tinha esperança. A família fez tudo para ajudá-lo, não deu certo. Ele continuou na Praça da Sé, 12 anos morando lá. Um dia, aconteceu algo que a gente pode dizer um milagre. Porque a família orava por ele, a igreja orava por ele, todos que o conheciam oravam por ele. Era uma quinta-feira. Ele acordou às 10 da manhã, o sol estava quente e ele estava ali deitado no chão. Levantou, foi a um chafariz da Praça da Sé, tomou aquele banho que a gente chama banho de gato e disse: hoje eu vou procurar a igreja. Uma quinta-feira. Como? Simplesmente ele pensou: vou procurar a igreja. E saiu dali por volta do meio-dia, pegou um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus e foi da Praça da Sé até a zona sul da capital, São Paulo. Passou no Capão Redondo, bairro onde a família dele mora. Passou em frente à igreja adventista da Alvorada, que fica ali no Capão Redondo. Viu a igreja toda iluminada. Desceu no próximo ponto, voltou e entrou na igreja. Daquele jeitão que ele estava. Olhou, eu estava pregando aquela noite. Era uma série de conferências, terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. E aquela era uma quinta-feira. Ele olhou, não quis ficar. Foi até o bar, bebeu uma, bebeu 2 e para ter coragem de entrar. Tinha drogas no bolso. Depois de beber, colocou uma garrafinha de bebida alcoólica no outro bolso. E veio para a igreja desse jeito. Droga no bolso, uma garrafa na outra e já estava daquele jeito. Entrou, sentou lá atrás, as pessoas não aguentaram o seu odor, se afastaram, ele deitou no banco. E lá ficou. E eu pregando. No dia seguinte, na reunião seguinte, que era o domingo, ele voltou, bêbado de novo. Na outra reunião, voltou novamente. E ele foi voltando. Foi incrível ver a mudança daquele rapaz. Simplesmente ele começou a vir para a igreja, tomado banho, cabelo arrumado, e depois de alguns meses, de terno e gravata. E quem olhava para ele pensava assim: é um doutor. Mas não, era alguém que morava na Praça da Sé há 12 anos. Não tinha documentos, nós tiramos os documentos dele. Ajudamos a resolver esse problema todo. Finalmente, depois de 3 anos trabalhando com ele, nós o batizamos. Hoje Israel é adventista, é diácono da igreja, é motorista de ônibus em São Paulo. E sabe qual é a linha que ele faz? Praça da Sé, Capão Redondo. Deus restaurou a vida dele. Deus restaura as pessoas. A Bíblia diz que Deus edifica as ruínas. Esse homem estava em ruínas, Deus edificou a sua vida. Deus edificou a sua saúde, edificou a sua vida espiritual. E quem curou Israel não fui eu, foi o sangue de Jesus. Nessa noite, estou pregando para alguém que está com a vida em ruínas. A vida espiritual, ou a vida física, ou o casamento, ou a família. Alguma coisa que está corroendo você. E você diz: pastor Luiz, eu estou aqui está legal. Mas quando eu chegar em casa, os problemas voltarão. Pode ser um problema com a esposa, com o marido, com o filho, ou com você mesmo. Se a sua vida está em ruínas, se a sua vida está desse jeito que diz Isaías, se você mesmo já percebeu, você mesma já percebeu que a sua vida está em ruínas, eu quero dizer nessa noite
que o sangue de Jesus tem poder. E que Deus pode fazer um milagre na sua vida, na minha vida, na nossa vida nessa noite. Quem crê, diga amém. Deus diz que a missão desta igreja, a minha missão e a sua, é a missão de Deus, a mesma, edificar as ruínas. Deus quer edificar a sua vida e a minha vida. Mas não é só isso. O processo de edificação é um pouquinho mais longo e mais complexo do que podemos imaginar. Frase número 2. Além de edificar as ruínas, a Bíblia diz: levantarás os fundamentos de muitas gerações. Você sabe o que é um fundamento, né? Essa igreja tem um fundamento. Esse prédio teve que ter um bom fundamento, uma boa estrutura, um bom alicerce, uma boa base, para que ele pudesse estar assim. Logicamente que a Bíblia, quando diz que os filhos de Deus também teriam a missão, que é a mesma missão de Deus, de levantar os fundamentos. Senhores, atenção, você que está lá em cima, Deus está dizendo, sabe o quê? Deus está dizendo o seguinte: existem doutrinas fundamentais da palavra de Deus que foram esquecidas. Existem doutrinas bíblicas fundamentais que a humanidade desconhece, que as igrejas pararam de pregar e que os pastores não pregam mais porque não é conveniente financeiramente, e hoje muitas igrejas viraram comércio religioso. E os princípios fundamentais da Bíblia foram simplesmente ignorados por muitas pessoas. Hoje, se você for por aí perguntar para as pessoas quais são os 10 mandamentos, você vai tomar um susto. O povo não sabe. Pega uma câmera dessa aí, vai na porta de uma igreja evangélica e fala assim: vamos fazer aqui uma pesquisa. Fala aí os 10 mandamentos, irmão. E você vai tomar um susto. Muitos não sabem. Pergunta a escalação do time de futebol dele, ele sabe. Pergunta o nome dos artistas da novela das 8, das 9, das 10, ele sabe. Pergunta assim: quais são os 10 mandamentos? Não sabe. E os 10 mandamentos constituem uma doutrina fundamental. É um fundamento bíblico. Estou citando um, vou citar outro. A doutrina do santuário. O santuário. Muitas pessoas não sabem, não fazem a mínima ideia do que é isso. O santuário, o juízo, a intercessão, as 3 fases do juízo, o livro da vida, o livro memorial, o livro dos pecados. As pessoas não sabem. E me preocupa, inclusive, que até muitos adventistas também não sabem. A Bíblia, quando diz que a missão é levantar os fundamentos, está também tocando nesse assunto. Levantar os fundamentos bíblicos, doutrinários, a base. Amém, irmãos? Eu falei dos 10 mandamentos e falei do santuário, mas eu poderia falar da justificação pela fé. E poderia também falar sobre o grande conflito. E poderia citar a doutrina do sábado. E ainda a doutrina da mortalidade da alma. Isso é uma confusão. A doutrina da mortalidade da alma, as pessoas fazem uma confusão terrível sobre isso. Uma igreja acha que a pessoa, quando morre, sai uma alma da pessoa, e se a pessoa foi boa, a alma vai para o céu. E se a pessoa foi má, a alma vai para o inferno. E se foi mais ou menos, a alma vai para o estado intermediário, para purgar os pecados e depois subir um pouquinho mais o degrau. Outra pessoa diz: não, quando morre não é nada disso não. Morre e a pessoa reencarna. Sabe aquele bebê que nasceu ali em Curitiba? Então pode ser um faraó do Egito. É o que alguns dizem. E tem várias crenças a respeito da reencarnação. Uma vez alguém estava conversando com a gente e sentou uma mosca grande ali. A pessoa falou assim: está vendo essa mosca aí? Sim, estou vendo. Ele falou: pode ter sido a tua avó. Eu falei: só se for a tua, a minha não. Entende? Então, porque a pessoa foi má e reencarnou na mosca, rapaz. Então essa é uma ideia. Existem outras ideias sobre a morte. O outro diz assim, que a pessoa morre e vai para o seio de Abraão e fica ali, depois sobe, depois... Cada um diz uma coisa. E esse assunto é tão interessante que um dos filmes de maior sucesso do Brasil é esse filme do Chico Xavier, que fala sobre esse assunto. Todo mundo assistiu, sabe por quê? Porque as pessoas querem
saber o que acontece depois da morte. Essa é uma doutrina fundamental. A Bíblia fala sobre isso, senhores. A Bíblia fala sobre isso. E as pessoas não leem a Bíblia, então fica buscando aqui, ali e acolá. Quando Deus diz que a missão dessa igreja, a sua missão e a minha, que é a mesma de Deus, significa edificar as ruínas, número 1, e significa levantar os fundamentos, é isso também. Deus deseja que cada um de nós estude a Bíblia, que cada um de nós busque mais a Deus, que cada um dedique mais tempo para conhecer melhor a palavra de Deus, para saber da razão da sua fé. Porque é assim que os fundamentos serão restaurados no nosso coração. E quando os fundamentos forem restaurados em seu coração e no meu, você não terá mais dúvidas. Estará seguro do caminho. Estará seguro da decisão que tomou ou que deve tomar. Amém? Fala amém. Valeu. É isso. Eu poderia falar muito mais, mas vamos parar por aqui. A terceira frase é a seguinte: Deus deseja, a igreja precisa, na terceira frase, reparar as brechas. Ora, reparar as brechas. Você sabe, existem muitas brechas na vida das pessoas, na vida espiritual das pessoas. Muitas brechas. Brechas que só eu sei da minha, só você sabe da sua. Brechas. Às vezes, na igreja a pessoa é de um jeito e lá fora é de outro. É uma brecha. Outra brecha, às vezes a pessoa diz: sou cristão, sirvo a Deus, mas tem um pecado escondido. É uma brecha. Existem brechas, não só na vida espiritual assim, mas também brechas doutrinárias. Por exemplo, nos 10 mandamentos fizeram 3 brechas. Só na lei, 3 brechas. O segundo mandamento foi tirado, que fala das imagens, foi tirado. Tirado pelos homens, porque na Bíblia continua. E se você tira o segundo mandamento, fica uma brecha. O quarto mandamento foi tirado, que fala do sábado, e botaram o domingo no lugar, outra brecha. E pegaram o 10º mandamento, que fala sobre a cobiça, pegaram o 10º e dividiram em 2, para cobrir a brecha do segundo. E aí abriu mais uma brecha. Somente na lei existem 3 brechas. E na vida das pessoas existem muitas outras brechas. O que Deus quer é reparar as brechas da minha vida e da sua vida. Deus quer reparar as brechas não só dos que estão aqui, mas dos que estão lá fora também. Deus tem esse desejo, tem esse plano. E se nós permitirmos, Ele vai fazer maravilhas. Amém? Reparar brechas. Você sabe quais são as brechas que tem na sua vida? Você conhece a você mesmo? A você mesma? E sabe quais são as brechas? Uma vez tinha uma pessoa que disse assim: pastor, sabe qual é a minha brecha? Eu fumo. Eu sou da igreja, mas ó, meu problema, eu fumo. Eu não parei de fumar. É uma brecha. Ou diz assim: eu estou bebendo um negocinho aí. É outra brecha. Ou diz assim: eu sou casado, mas de vez em quando eu saio com uma outra garota. É outra brecha. Ou diz assim: eu sou aqui da igreja, sabe, mas às vezes uma mentirazinha assim, sabe, só para resolver alguma coisinha. Uma mentirazinha, seja ela branca ou preta, é pecado e é brecha. Uma vez uma pessoa saiu de casa para pregar na igreja, sábado de manhã. Estava com o seu carro indo para a igreja. Um outro fechou o carro dele. Ele ficou revoltado. Abriu o vidro e xingou o outro. O outro de lá mandou outro xingamento para cá. E ele acelerou o carro para trás do rapaz. E o rapaz fugiu e o pregador atrás. No sábado de manhã. Seu isso, seu aquilo, eu te pego. Foi atrás. Buzina, farol alto, buzina, farol alto.
o outro sumiu. E ele não teve como encontrá-lo. Ok, deu a volta, voltou para a igreja. Ele era o pregador da igreja. Quando ele chegou na igreja, o camarada que ele xingou estava lá na igreja. E era a primeira vez que o outro vinha a um culto nosso. E agora? Já viu esse filme por aí? Trânsito de Curitiba, né? Já viram esse filme, né? De um jeito ou de outro, mais ou menos. Quer saber o final dessa história? Ele não pregou. Ele arrumou outro, falou: prega no meu lugar, rapaz, que eu tenho que resolver um negócio aí. Como pregar depois disso? Como falar de Deus depois? É difícil. São brechas. Você é nervoso? Não leva desaforo para casa? Tem raiva de alguém? Não vai com a cara do outro? Olha para alguém e fala assim: não engula essa pessoa. Não desce, ó, tá? Não desce. Já viram esse negócio? Não desce. Quando passa, me arrepia só de pensar. Se sentar aqui nessa igreja, eu sento ali. Se sentar aqui, eu vou lá para cima. Estou falando daqui, mas estamos falando de fora também. São brechas. São brechas. Deus quer reparar as brechas. Há poder no nome de Deus para reparar as brechas. Mas você tem que querer. Eu tenho que querer. Nós temos que ler a Bíblia, botar o joelho no chão e clamar a Deus. Clamar, ler a Bíblia, orar e clamar a Deus. Deus quer reparar as brechas da nossa vida. E quer reparar as brechas de tantas outras pessoas. Amém? Pensa aí na brecha que tem, que daqui a pouco nós vamos orar por você. Eu por você, você por mim. Vamos orar daqui a pouco. E finalmente, a última frase. A missão de Deus, a missão da igreja, do povo de Deus é, atenção pessoal, atenção todos, não desliga o olhar daqui, hein? Beleza. Quarta frase. O povo de Deus seria conhecido e chamado como restaurador de veredas. Veredas são caminhos. Restauradores de veredas, de caminhos, para que o país se torne habitável. Deus quer restaurar veredas. Restaurar por completo. Edificando as ruínas, levantando os fundamentos, reparando as brechas e nos restaurando por completo. Deus é maravilhoso. Deus começa esse processo na vida da gente, e à medida que a gente vai orando mais e buscando mais a Deus e lendo a Bíblia e se entregando a Ele dia a dia, esse processo vai se intensificando, se solidificando, até você chegar no nível que Deus quer, que é a estatura de Cristo Jesus, para ir para o céu quando Jesus voltar. Irmãos, eu estava lá dentro da igreja católica. O padre chegou, lembra? Eu falei para ele tudo aquilo lá, e ele me deu uma resposta. E eu perguntei: quer saber a resposta? Vocês: sim, nós queremos. Então se ajeita aí no banco. Vai, se ajeita. Isso, mexe um pouco aí. Lá em cima, respira fundo. Senta, tem gente que está sentada assim, senta ereto aí. Beleza. O padre disse assim: Luiz, você não entendeu nada. Eu disse: não? Ele: não. Perguntei: e o senhor entende? Entendo. Pode me explicar? Posso. Agora? Agora. Então me explica. Saímos lá de trás, viemos para o primeiro banco aqui na frente. E aí começa a resposta dele, a explicação dele. Ele diz assim: Luiz, nós católicos não adoramos imagens. Eu disse: não? Ele: não. Como não?
Rapaz, eu não sabia disso. Ele disse, não, a gente não adora imagem não. Eu falei, e o que é que a gente faz então? Ele falou, a gente só venera. A gente não adora, a gente venera. Eu disse, agora entendi. Quer dizer que aqui está falando para não adorar, mas a gente não adora, a gente só venera, está tudo certo. Ele, está tudo certo. Ok, agora entendi, obrigado. Falei, padre, mas é o seguinte, se a gente não adora, só venera, a Bíblia fala para não fazer. E a gente fez, olha aí. Falei, não, você também não entendeu não. É o seguinte, a Bíblia fala para não fazer, mas para nós essas imagens é como uma fotografia de um parente, de uma pessoa que a gente ama, entendeu? Então a gente tem ali como assim, para lembrar assim, entendeu? Então não é errado. Até no Antigo Testamento tinha lá uns anjos no santuário, uns negócios de imagem do santuário. Falei, então assim só para lembrar assim, não tem problema? Falei, não tem não, aí está tudo certo. Ok, obrigado, agora eu entendi. Obrigado, padre. Padre, mas e o sábado? Não, sábado também você não entendeu, vou lhe explicar. Disse ele, a Igreja Católica é verdadeira. E Pedro foi o primeiro Papa. Então, Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro. E disse, Pedro, o que ligares na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, se Jesus deu a chave para Pedro, e se Pedro for o primeiro Papa, a chave é da Igreja Católica. Então a Igreja Católica tem a chave. Se ela liga aqui, liga lá. Se ela desliga aqui, desliga lá. Então a igreja mudou o sábado para o domingo. E se ela mudou aqui, mudou lá, porque nós temos a chave. O que liga aqui, liga lá. O que desliga aqui, desliga lá. Eu falei, rapaz, sinceridade, eu fiquei impressionado. Sinceridade, fiquei impressionado. E pensei assim, Padre do céu, que coisa linda que o senhor me explicou. Porque eu não sabia. Estou sendo sincero, eu não sabia. Aí diz assim, Luiz, entendeu? Eu falei, entendi. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Puxa, estou satisfeito. Ele falou assim, toda vez que você ler a Bíblia e não entender, me procure. Não procura crente não, me procura, que eu te explico tudo certinho para você. Falei, tá bom, ok, obrigado. Aí começou a missa, eu fiz a abertura, que eu fazia a abertura, e ele fez a missa. Terminou tudo, fui embora para casa. 10 horas da noite fui deitar. Quando eu deitei, tudo aquilo voltou à minha cabeça. E eu pensei, tem coisa errada. Assim, eu sozinho, né? E foi a partir daquele dia que eu resolvi estudar a Bíblia. Falei, agora eu vou estudar a Bíblia, eu quero aprender mesmo a Bíblia. E foi assim que Deus começou a edificar as ruínas do meu coração. Foi assim que os fundamentos foram restaurados na minha alma. Ou começaram a ser restaurados. Porque ainda Deus tem que fazer muita coisa na minha vida. E acho que na de vocês também. Mas começou aí, reparar as brechas e restaurar veredas. Hoje, na minha casa, nós somos em 8 filhos. São 7 homens e 1 mulher. Dos 7 filhos homens, 6 são adventistas. E dos 6, 5 são pastores. E tudo começou desse jeito que eu contei para vocês. Depois de 23 anos de oração, meu pai e minha mãe também aceitaram. E os 5 filhos pastores, juntos entramos no tanque de batismo para batizar papai e mamãe. Foi um milagre. Deus é grande. Sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Esse Deus está aqui. Quem crê, diga amém. Não, quem crê, levanta a mão. Levanta a mão, não abaixa não, fica a mão levantada. Repita comigo, diga eu. Mais forte, eu creio que Deus está aqui. Amém. Gente, 4 frases: edificar ruínas, levantar fundamentos, reparar brechas e restaurar veredas.